Olá, eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante da cultura pop. Nesse domingo, divulgaram fotos íntimas da cantora Luísa Sonza, esposa do comediante Whindersson Nunes. E isso é crime. Inclusive, você que recebeu no seu grupo do WhatsApp e passou para frente, isso também é crime. Bora lá, pessoal. Primeira coisa a gente considerar, mesmo que isso não estivesse previsto na lei como crime, é uma baita sacanagem. A privacidade de alguém, a intimidade, o corpo da pessoa é um direito humano. A pessoa escolhe se vai compartilhar aquilo com um parceiro ou parceira, se vai utilizar aquilo artisticamente, se vai utilizar aquilo politicamente. Ela escolhe o quanto da sensualidade, da sexualidade vai expor para o mundo. Você fazer isso sem o consentimento da pessoa é uma invasão desse direito. Eu estou falando que já é uma sacanagem, mesmo que não houvesse tipo penal. E hoje existe uma previsão como crime. Só que essa previsão realmente ela é recente. Situações como essas que a Luísa Sonza passou, de ter uma foto íntima, de ter uma foto, um nude compartilhado, é muito antiga, né? Claro, com o advento da internet, isso se popularizou. Celulares, câmeras em todo canto. E a gente tinha um problema de que antes isso não era previsto muito facilmente, muito claramente na lei. O direito penal funciona com um princípio chamado princípio da legalidade, de que uma conduta só pode ser criminalizada, tratada como um delito, se tiver previsão na lei. É uma segurança que todos nós temos de que eu não vou ter nenhum juiz, nenhuma autoridade do poder público inventando crimes apenas para nos prejudicar. Eu sei, eu tenho uma cartilha de como eu tenho que me comportar na sociedade. E até 2018, essa cartilha ela não previa expressamente o que eu deveria fazer com quem expusesse os nudes das pessoas. Até um tempo atrás, nós tínhamos o enquadramento dessa conduta em injúria ou difamação. Injúria, que é quando eu afeto a honra subjetiva de alguém, a imagem que a pessoa tem de si mesma. E difamação, quando eu afeto a honra objetiva, a honra externa, a imagem que as outras pessoas têm dela. Só que, embora alguns juízes já aplicassem isso, os tribunais não estavam muito de acordo, porque para eu entender injúria e difamação, eu tenho que ter muito clara a intenção de ofender a honra. E às vezes essa exposição da pornografia, exposição de nude, tinha outras intenções, às vezes umas intenções até meio pervertidas, mas não necessariamente de maneira clara a intenção de afetar a honra. E aí o direito penal ele acabava não tratando tanto da situação quando envolvia maiores. Quando envolvia menores, o ECA já previa crime. É crime você sequer guardar uma foto de um menor de idade, quanto mais você transmitir essa foto. Só que quando era maior, a gente tinha uma lacuna na lei. É claro que o direito civil ele já previa a possibilidade de você cobrar indenização de danos civis, você cobrar indenização de danos materiais, de repente a pessoa deixou de trabalhar, a pessoa perdeu aquele emprego, acabou ficando sem propostas comerciais, mas no direito penal não havia essa previsão. E essa lacuna era problemática porque a gente conta muito na sociedade com a função simbólica do direito penal. Ou seja, o fato de que a gente sabe que existe um crime, mesmo que esse crime seja até de uma pena menor, mas pelo menos a gente sabe que envolve polícia, Ministério Público, juiz, e isso vai acabar, de certa maneira, desestimulando as pessoas de praticarem aquela conduta. Então é importante que a gente tenha essa previsão da lei penal para que nós tenhamos esse efeito simbólico e principalmente para que mostremos para os indivíduos que a internet não é terra de ninguém, que aqui valem as regras que valem lá no mundo físico. Em 2012, nós tivemos a Lei Carolina Dickmann, que alterou o Código Penal para acrescentar como um crime a invasão de aparelhos, de dispositivos. Pode ser uma invasão na internet, pela nuvem, hackeando-se de alguma maneira o aparelho, ou até uma invasão física. De repente, aquele cara que está lá trabalhando na manutenção de celulares e acaba invadindo os aparelhos dos clientes. E essa lei veio justamente em razão da invasão do aparelho da atriz e da divulgação de fotos íntimas. Só que tem um problema.
nem sempre essa divulgação de fotos ela se dá em decorrência de uma invasão. Às vezes a pessoa tinha acesso ao aparelho, de repente ali é um colaborador, é um colega de trabalho que tem acesso ao computador, ao celular, ou recebeu essa foto anteriormente de vontade, né, pela vontade da vítima. Um ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, e agora a divulgação é que é contra a vontade. Então a gente ainda não tinha essa conduta específica, ter acesso de maneira autorizada, mas divulgar sem autorização a foto íntima. Até que veio uma lei em 2018 que criou o artigo 218-C no Código Penal. E esse artigo diz o seguinte, vou até ler aqui para não deixar sombra de dúvida. É crime, com pena de 1 a 5 anos de reclusão, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio. Aí vejam, são 3 situações. Primeira, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável. Segundo, que faça apologia ou induza a sua prática, induza a prática do estupro. E aí, terceira situação, que é o caso da Luísa Sonza, transmitir, oferecer, disponibilizar, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Ou seja, é crime contra a vontade da vítima você distribuir uma foto nua, nude dessa pessoa. E isso vale para a primeira pessoa que teve acesso àquela foto e agora está divulgando. Isso vale para aquele cara que recebeu no grupo de WhatsApp, recebeu no e-mail e está passando para frente achando que é uma grande piada. Se ele sabe que aquela foto foi feita sem autorização, se ele pelo menos suspeita que isso aconteceu e não vai checar para ver se houve realmente autorização, se ele assume o risco de estar distribuindo essa foto sem autorização da pessoa, ele comete também o mesmo crime. E o que é que a vítima deve fazer? E o seguinte, se você passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, preste atenção nesse ponto, tá certo? Primeiro, se possível, se a postagem ainda está lá no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, você vá até o cartório e peça para o tabelião fazer a chamada ata notorial. Na ata notorial, você vai mostrar o celular ou o computador para o tabelião, entrar naquela página, ele vai dizer o que viu na página e atestar que não viu isso numa montagem. Ele vai dizer que viu isso realmente na internet. E isso é importante porque a lei estabelece que o tabelião tem fé pública presumida, que provavelmente ele está dizendo a verdade. Veja, não é para você levar a imagem, é para tentar levar o site. Essa ata, normalmente ela custa caro, uns 240, 250, depende aí do cartório. Mas o Código de Processo Civil estabelece que mesmo no cartório, as pessoas podem mostrar que não tem condição financeira de arcar com aqueles custos e pedir a gratuidade de justiça. Caso você vê que a pessoa já vai apagar aquilo, dê o print. Não é o melhor tipo de prova, o melhor seria ata notorial, mas pelo menos você tem alguma imagem assegurada daquilo. Depois, você vai procurar a Polícia Civil, via de regra não é a Polícia Federal, é a Polícia Civil, tá certo? Se tiver uma delegacia da mulher ou delegacia de crimes cibernéticos, melhor. Se não tiver, pode ser ali a delegacia do bairro, uma delegacia de plantão. Ou procurar o Ministério Público, mostrar o que aconteceu, mostrar algumas provas. O importante é que hoje os crimes contra a dignidade sexual, inclusive esse crime da divulgação de fotos sem autorização, são crimes de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? A vítima ela não precisa mais provocar o Ministério Público como era exigido anteriormente. Hoje, então, qualquer pessoa pode procurar as autoridades, mostrar que está acontecendo o crime e essas autoridades vão investigar, vão buscar identificar quem cometeu o crime, para que essas pessoas sejam denunciadas. Então é o seguinte, primeiro, eu quero falar com você que porventura tenha compartilhado essa foto, tenha divulgado um link onde essa foto está, para com isso.
além de uma baita sacanagem, isso é crime. Isso vale especialmente para a galera que diz que bandido bom é bandido morto, porque nesse momento você foi bandido. Segundo, se você conhece uma pessoa que passou por isso, pega essas informações e leve para essa pessoa, mostre esse vídeo para ela, mostre que é uma situação que tem solução. É um dever nosso ajudar em situações como essas, a procurar autoridade pública, e um dever também de ajudar essas pessoas a passarem por isso, a enfrentarem esse crime. Aqui embaixo nós vamos deixar links orientando as pessoas sobre o que elas devem fazer e também mais algumas informações para quem queira se aprofundar no assunto. Então é isso, pessoal. Não compartilhem, denunciem.